Fala, torcida tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do soberano de hoje. São Paulo de Ceni é comparado ao Corinthians de Vitor Pereira, e imprensa crava, evolução clara. Trabalho do treinador são paulino foi colocado ao lado do português, e jornalistas escolheram o melhor. Depois do empate em 1-1 diante do Corinthians, na Neoquímica Arena, o São Paulo se assegurou no pelotão de cima da competição, e assumiu a terceira posição, com 12 pontos, 2 a menos que o rival da última rodada, que está na liderança. Com o empate no final do jogo, os trabalhos de Rogério Ceni e Vitor Pereira foram debatidos. A comparação foi feita durante a última edição do podcast Posse de Bola, transmitido pelo All Sport, pelos jornalistas Eduardo Tironi e Mauro César Pereira. Para o último, o trabalho de Ceni no tricolor do Morumbi tem uma evolução mais clara, enquanto o Corinthians tem tido resultados acima do esperado, por conta do seu desempenho em campo sob o comando do português. Mauro César disse: o Corinthians tem mais resultado do que desempenho. O São Paulo é um time que tem uma evolução mais clara, comentou o jornalista. Além disso, ele ressaltou que a diferença dos adversários pode ser um fator importante, citando que o alvinegro disputa a Libertadores, enquanto o tricolor, a Sul-Americana. Mauro também usou o exemplo do Palmeiras, que tem uma Libertadores fácil, e por isso estaria indo bem no Brasileiro. O São Paulo joga um torneio contra adversários risíveis, e o Corinthians o contrário. Ele tem que dosar energias, eu vou jogar na Bombonera, eu não posso perder em Cali, e isso também influencia, completou o jornalista durante o debate. A equipe de Rogério Ceni lidera seu grupo da Sula, e já está classificado para o mata-mata, enquanto o time de Vitor Pereira ocupa a segunda posição do grupo da Libertadores. E aí, tricolor? Vocês concordam com Mauro César Pereira? Comentem aqui também sua opinião. Outra informação. Após pedido de Ceni, PVC explica necessidade de vendas e expõe valor milionário que São Paulo precisa arrecadar. Tricolor paulista precisa arrecadar grande quantia para não inviabilizar receitas da temporada no Morumbi. Após o empate contra o Corinthians, no clássico disputado na Neoquímica Arena, o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, teve uma importante fala com relação aos próximos mercados de transferências do clube. Em outras palavras, o treinador teme um desmanche que possa diminuir as chances de sucesso ao final da temporada. Na coletiva, Ceni disse: não deveriam vender jogador por menos de 2 dígitos. Se não for por mais de 10 milhões de euros, não deveria vender. Compreendo a necessidade do dinheiro, e vamos tentar nos antecipar. Tem alguns jovens que, se saírem, a chance de cair de desempenho acontece. Esses jovens são muito importantes, e não poderíamos perder. No fim do ano, tudo bem, você pode montar outro time, ter nova pré-temporada, explicou o técnico. Neste sentido, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, trouxe em seu blog os valores que a diretoria do São Paulo pretende atingir em vendas, até o final da temporada de 2022. São 140 milhões de reais que precisam entrar nos cofres, segundo a projeção feita pelo jornalista no portal Globoesporte.com. Cerca de 25 milhões de reais podem entrar da venda de Antony, atualmente no Ajax, para o Manchester United. Ceni ainda disse: converso com a direção como um todo. São Paulo vai ter a venda do Antony, que acho que vai acontecer, e arrecadaremos um bom dinheiro. É um forno de vendas agora, disse Rogério Ceni, sobre o atacante revelado em Cotia. E aí, tricolor, na sua opinião, Rogério Ceni mexeu mal no São Paulo durante o majestoso? Vocês acham que, como já dizia o ditado, em time que está ganhando, não se mexe? Ceni mexeu e foi muito mal nas decisões. Ou Ceni não é o único responsável? A equipe caiu muito de rendimento, e cedeu o lance do empate no segundo tempo. Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês. Mais informações. São Paulo anuncia ingressos promocionais para confronto contra o Ayacucho. Tricolor terá embate apenas para cumprir tabela na Copa Sul-Americana. Em suas redes sociais oficiais, o São Paulo anunciou a venda de ingressos para o confronto contra o Ayacucho, nesta próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio do Morumbi, pela Copa Sul-Americana. Haverá entradas promocionais a R$ 10, a meia entrada. Como apesar de o tricolor já estar classificado para a próxima fase da competição, a liderança geral pode lhe render o benefício de jogar em casa nas próximas fases. Os ingressos estão sendo comercializados exclusivamente online pelo site do Total Acesso. E aí, tricolor já garantiu seu ingresso? Mais notícias. Lateral do São Paulo é novamente convocado para a seleção portuguesa. João Moreira figura entre os selecionados para a disputa de um torneio internacional. O lateral direito luso-brasileiro João Moreira foi novamente convocado para defender as cores da seleção portuguesa sub-18.
Ele irá disputar o Torneio Internacional de Lisboa, entre os dias 10 e 14 de junho. Ao todo, 22 jovens foram convocados pelo técnico Joaquim Milheiro, com prevalência de atletas do Sporting, que teve 8 jogadores na lista de selecionados. Na atual temporada, Moreira já foi utilizado em 5 oportunidades pelo técnico Rogério Ceni, sendo 4 delas como titular, contra o Água Santa, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Mirassol e o Ayacucho. Ele também participou do segundo tempo da disputa contra o Juventude, que terminou em 2-2 na Copa do Brasil, no Alfredo Jaconi. João Moreira tem apenas 18 anos, e vinha numa boa sequência no Paulistão, mas após sua última convocação em que desfalcou o time na reta final, só ganhou espaço no time alternativo do tricolor. Outra informação. São Paulo confia na permanência de Caleri, mas atacante é cauteloso. O São Paulo trata com otimismo a continuação de Caleri no clube ao final desta temporada, quando termina o contrato de empréstimo do Deportivo Maldonado Uru. Segundo apurado, a diretoria vê como fator importante a permanência do atleta, e está confiante em um acordo. O contrato de empréstimo do Camisa 9 conta com uma cláusula que obriga o tricolor paulista a adquirir seus direitos, por 3 milhões de dólares, cerca de 14,4 milhões de reais, caso ele participe de 30% dos minutos jogados pelo time, entre o dia que chegou até o fim de 2022. Nem mesmo essa cláusula e o valor alto impedem a confiança do São Paulo no acerto. Caso ele não atinja a porcentagem de minutos jogados, o São Paulo ainda terá a opção de comprar o jogador, não sendo mais obrigatória. No entanto, o mais provável é que Caleri atinja os minutos, e o tricolor compre o argentino. O otimismo do tricolor em relação a esse assunto pode ser sentido na declaração do técnico Rogério Ceni, após o empate por 1-1 contra o Corinthians, no último domingo. Questionado sobre o tema, Ceni foi direto e disse: Jonathan Caleri vai ser comprado, tenho certeza. É um jogador que não é um custo absurdo. O Caleri vai ficar com a gente. É muito importante, o time joga muito em função dele. É um jogador de área, faz gols. E o São Paulo é importante para ele, afirmou o treinador. Outro que adota confiança sobre o assunto é o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Em entrevista no início de maio, o mandatário garantiu que Caleri será adquirido no final deste ano. Casares disse: São Paulo vai comprar o Caleri. O Caleri será atleta do São Paulo. Temos um contrato muito claro. Ele não veio na primeira oportunidade, os valores estavam distantes. Ele veio na segunda oportunidade, ainda abrindo mão de uma grande parte do salário no ano de 2021. Em 2022, houve a compensação salarial para repor uma eventual perda, com cláusulas afinadas de produtividade, que deram garantia a ele e a nós. É um exemplo de jogador. Tem uma identificação inacreditável com o São Paulo, e nós com ele. Acredito muito nesse centroavante, disse Casares. Mas Caleri adota cautela. Já o atacante prefere adotar um tom mais cauteloso, ao falar sobre o seu futuro. Apesar de exaltar o momento que vive, e a felicidade de estar no clube onde, segundo ele, vive e viveu seus melhores momentos no futebol, Caleri disse que não tem nada definido. Caleri disse: A camisa pega comigo, eu pego muito com a camisa. Estou muito feliz, meus melhores momentos no futebol foram com a camisa do São Paulo, e espero ficar aqui por mais tempo para ganhar títulos. Estou muito feliz com meu presente, meu dia a dia, e tento fazer o melhor sempre. Mas não sei o que vai ser do futuro próximo, até que a diretoria me fale que a opção vai ser feita, disse o jogador na última semana. Nesta temporada, Caleri soma 26 jogos, com 15 gols marcados, sendo o artilheiro do time em 2022, além de ser o goleador máximo do Brasileirão, com 7 gols. E aí, tricolor, na sua opinião, Caleri é o principal jogador do São Paulo. Ele tem que ser comprado em definitivo. Comentem aqui no vídeo sua opinião também. Mais notícias. São Paulo quer oferecer pré-contrato para apressar a saída de Igor Rabelo do Atlético Mineiro. Entenda agora a operação. Igor Rabelo tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2022. O Atlético tem um elenco extremamente qualificado, com jogadores que são sondados e cobiçados por outros clubes. É o caso de Igor Rabelo. O zagueiro é o principal alvo do São Paulo. Por isso, o diretor executivo Rui Costa busca uma fórmula para contratar o atleta. Segundo apurações, é que Igor Rabelo aparece no topo da lista de possíveis reforços para julho deste ano, quando abre a janela de transferências. Ele tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2022 e, por isso, Rui Costa acredita que não terá dificuldades para fechar com o atleta. O São Paulo pretende abrir os cofres, oferecendo um alto salário para Igor Rabelo, com o intuito de convencê-lo a aceitar o projeto do São Paulo. Inclusive, o fato de ser o eventual substituto de Miranda, que deve deixar o tricolor paulista em dezembro. No momento, Igor Rabelo é a quinta opção para a zaga do Atlético Mineiro. Ele está atrás de Diego Godin, Júnior Alonso, Nathan Silva e Hever,
na preferência da comissão técnica. Com 27 anos, o zagueiro disputou apenas 2 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda segundo apurou a reportagem, o Atlético Mineiro não abre mão de receber uma compensação financeira por Igor Rabelo. O clube planeja arrecadar 2,5 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais, pela cotação atual, para negociar os direitos econômicos do atleta. O São Paulo, por outro lado, aposta em outra operação para efetuar a contratação. A estratégia de convencimento inclui o contrato perto do fim, o desejo da diretoria atleticana ir ao mercado no meio do ano e, principalmente, o desejo do jogador. São Paulo tem carta na manga. Um dos fatores que o São Paulo coloca na mesa é a dificuldade de o Atlético Mineiro colocar o Igor Rabelo na vitrine após o mês de julho, quando terá somente mais 6 meses de contrato com o Galo, e ficará livre para assinar um pré-acordo com um outro clube. Desta maneira, se torna inviável uma negociação com os parâmetros econômicos exigidas pela diretoria alvinegra. Sendo assim, o São Paulo tenta amarrar um acordo que seja vantajoso para as partes envolvidas. Na visão do soberano, acelerar as negociações para uma eventual saída no meio do ano são importantes para o Atlético Mineiro reforçar as finanças e, principalmente, para o São Paulo qualificar o elenco comandado por Rogério Ceni. Confira agora os números de Igor Rabelo no Atlético. Revelado nas divisões de base do Fluminense, Igor Rabelo teve passagem destacada por Botafogo, onde conquistou o Campeonato Carioca de 2018. Nesse meio tempo, teve breve passagem pelo Náutico. Posteriormente, foi contratado pelo Atlético Mineiro. Desde então, o zagueiro de 27 anos disputou 145 partidas e marcou 5 jogos com a camisa atleticana. Nesse ínterim, ele conquistou a Supercopa do Brasil em 2022, o Campeonato Brasileiro em 2021, a Copa do Brasil em 2021 e o Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022. Durante sua trajetória pelo futebol mineiro, Igor Rabelo recebeu diversas sondagens de clubes do Brasil. Além do São Paulo, ele já teve seu nome ligado a uma possível transferência para Botafogo, Internacional e Santos. No entanto, as conversas não foram convertidas em ofertas para o atleta. E aí, tricolor, na sua opinião, Igor Rabelo é um bom reforço para o São Paulo? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.